Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com uma boa noite na paz do Senhor. Vamos em pé orar ao Senhor nosso Deus, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos tributar a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade nesta noite, pela oportunidade que nos concede estarmos na Tua casa, unidos e reunidos para adorar o Teu santo nome. Seja o Teu nome engrandecido entre nós, sobre nós esta noite. Receba os louvores, receba a adoração, Senhor. Receba os cânticos do coração do Teu povo, que os lábios professam esta noite, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem a salvação, que só o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Te louvamos, ó Deus querido, pela oportunidade, pelo dom da vida, pela graça, pela obra da cruz do Calvário, pelo sangue que nos lavou, nos purificou, pela Tua obra em nossas vidas, ó Pai querido. Pedimos que o Senhor venha aceitar as nossas vidas, o nosso culto de adoração, que é por intermédio do Teu Espírito Santo, venha dirigir esta reunião e o Teu nome em tudo ser glorificado. Esta igreja, meu Deus, que esteve em 24 horas de oração, clamando desde ontem às 19 horas, que o Senhor venha responder a cada petição, a cada oração, e em tudo, Senhor, o Teu nome venha ser exaltado. Receba os louvores que através dos instrumentos, os Teus filhos vão ministrar com as suas vozes, a Tua igreja de uma forma coletiva, que vai adorar e louvar o Teu nome. Seja os céus abertos sobre este lugar. Usa o Teu filho, pastor da igreja, com um instrumento vivo, poderoso, como sempre tem usado esta noite, por intermédio da ministração da Tua palavra. Venha salvar, venha curar, venha libertar, venha fazer aquela obra que o Senhor já determinou para as nossas vidas nesta noite, e o Senhor venha ser exaltado. É nisto que nós oramos, é por isso que nós te pedimos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais forte para Ele. Tenho certeza, se você começar a glorificar o nome dEle, a dor que você, se você chegou com dor, ela vai sumir. Se você chegou triste, a tristeza vai embora e você vai ficar feliz. Adore ao Senhor, desprezando toda a dor. Quem quer ver a face do Senhor aí? Amém? Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a bem amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Oh, a face adorada de quem? De Jesus verei, com a bem amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar.
segunda estrofe, só os homens. A Jesus, minha luz, A segunda estrofe, só os homens. me salvar. Quando estou a contemplar Só os homens. a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Quem estende a sua mão sobre nós, Todos juntos. sem assim que por mim Cristo vela aqui. Oh, A face adorada de Jesus verei, com a creia. com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e luz vou cantar. A Jesus, minha luz, Só as mulheres, hein? Sempre casou. sem As ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, Ele pode ir. pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Todos. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Face adorada de Jesus verei, Com a creia amada. a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É para Ele essas palmas. Glória a Jesus. Aleluia. Nós continuamos buscando ao Senhor. Continuamos buscando a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o quanto está perto. Glória a Deus. eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, A coroa conquistar. coroa conquistar. Vou lutando. Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te.
quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Oh, Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Oh, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, te queremos, Pai. Nós te queremos, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Não só na hora, Senhor, da bonança. Não só na hora, Senhor, do bolso cheio de dinheiro, da mesa farta, Senhor. Oh Deus, mas queremos lembrar do Senhor todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos tristes, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, aleluia, venha o teu reino. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Une o reino, o poder e a glória, são teus para sempre. Une o reino, o poder e a glória, são teus para sempre. Aleluia, aleluia. Venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra como é. como é no céu. Venha O teu reino, faça a tua vontade, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. mais uma vez. Venha o teu reino, Você está vendo, ouvindo que você está falando que vem o reino, a vontade dele seja assim na terra, essa terra aqui, ó. como é no céu. Venha, Venha o teu reino, faça a tua vontade, nesta terra seja assim na terra como é no De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao ismaelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro.
Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os inimigos, como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, põe-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez, com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. O anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, que lhe deu este nome, o Senhor é paz. E até hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, vamos analisar algumas coisas muito importantes nesse texto da palavra de Deus. E certamente Deus tem algo muito importante para falar com a gente aqui através dessa passagem bíblica. Esse período era um período da nação de Israel, em que eles já tinham se estabelecido na sua terra, eles tiveram um tempo no Egito, Deus os tirou de lá, eles passaram pelo deserto durante 40 anos, Deus os inseriu, derrotou os inimigos diante deles, eles foram estabelecidos na sua terra, e a ordem principal que o Senhor deu para eles ali, vocês vão ter tudo aqui que vocês precisarem para trabalhar, para prosperar, para ser abençoado, mas não mude o foco da adoração de vocês. Continue tendo o Senhor como o único Deus da vida de vocês. Não adore os deuses da terra do qual vocês estão entrando aí. Se vocês fizerem isso, vocês vão prosperar aqui e vão ser bem-sucedidos. Acontece que essa nação e esse povo, eles vivem altos e baixos. Tempo em que eles estão muito bem espiritualmente, voltados totalmente para Deus, mas de repente eles vivem tempos em que eles se afastam do Senhor, voltam a adorar os ídolos, se esquecem dos mandamentos de Deus, faz aquilo que lhes dá na cabeça e começam a se afastar do Senhor. E aqui foi mais um tempo desse. Eles se afastam de Deus, começam a viver conforme aquilo que eles queriam fazer, eles não se preocupam mais com aquilo que Deus deseja deles, e eles passam a viver a vida deles e andar como eles querem. E nesse ciclo vicioso que eles vão fazendo de melhora e pioras, chega um tempo em que Deus os entrega a um inimigo comum, que era o povo de Midian, que se une a mais duas nações e forma um grupo de inimigos que vem terrivelmente contra eles. Mas esse ato e esse sofrimento que eles têm na mão dos inimigos, não é que Deus os estava simplesmente punindo. E aí é uma coisa que já é importante a gente entender, que essa provação que eles estão passando, esse ataque do inimigo que Deus permite, tinha intenção, Deus tinha intenção com isso, de fazê-los voltar para Deus, de fazer com que eles corrigissem o rumo da vida deles, de fazer com que eles despertassem do marasmo espiritual que eles estavam vivendo, do momento de baixo no sentido espiritual, em que eles haviam se esquecido de Deus. Aquela punição, então, não era uma vingança, não era um castigo, mas era um ato amoroso, era um ato misericordioso e gracioso de Deus, que desejava que eles voltassem para Ele, que eles estivessem novamente na sua presença.
Eu sei que algumas pessoas às vezes dizem, e eu já vi essa frase algumas vezes, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não vejo muito sentido nisso, porque se fosse assim, todos viriam a Cristo. Mas a verdade é que muitas vezes a dor e o sofrimento faz com que as pessoas despertem. São momentos, são despertadores, são alertas na nossa vida, são trombetas de Deus para chamar a nossa atenção, para que nós nos voltemos para Ele. E hoje em dia ainda é assim. Muitas vezes você está vivendo a sua vida tranquila e você se esquece de Deus e as coisas estão tudo bem, mas de repente as coisas começam a não dar certo, começam as portas a se fecharem, começa a vir os apertos, aí a gente se lembra do Senhor, começa a vir para a igreja de novo, enfim. São coisas naturais do ser humano, mas tudo isso é um ato de amor de Deus. Toda a ação de Deus para nossas vidas, queridos, é um ato de amor. É sempre Deus desejoso de ter comunhão conosco, de que nós estejamos na presença dEle e que nós vivamos para Ele. Eu quero usar principalmente esse texto aqui, trabalhar justamente nesse texto, para falar das estratégias de Deus para nós termos vitória. Mas para que a gente possa chegar lá e perceber essas estratégias, nós temos que entender o que acontece com eles. Primeiro, é o inimigo que vem contra eles. O texto dá algumas características do inimigo, e o inimigo aqui, você pode, no sentido espiritual, relacionar-se tanto ao inimigo comum das nossas almas, que é Satanás, o diabo, como também as lutas, os problemas, as aflições, as adversidades, até mesmo pessoas que se levantam contra a gente, qualquer que seja essa circunstância de dificuldade que muitas vezes nós passamos. A questão aqui é que esse inimigo, ele não brinca. Ele vem poderosamente, ele ataca cruelmente, ele não vinha sozinho. Diz que os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vinham juntos. E eles vinham com a intenção de ficar. O versículo 5 diz assim, eles subiam trazendo seus animais e suas tendas. Isso é, eles iam para armar as tendas, eles iam para ficar ali. O inimigo não vinha dar um passeio, não vinha para dar uma passadinha, ele vinha para ficar, permanecer. E aliás, essa é uma estratégia sempre do inimigo. Às vezes você sofre um ataque do inimigo e alguém diz assim, não, isso vai passar, o inimigo é assim mesmo, ele ataca, depois ele vai embora. Não, ele vem para ficar. Se você não resistir na palavra de Deus e buscar o Senhor, ele arma a tenda, ele fica ali e não sai. Nós temos que ter essa resistência. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele vem para ficar. E aí nós temos que ter esse entendimento e ver as estratégias de Deus para a nossa vitória. Eles vinham também para destruir. Quando esse inimigo vinha, eles não deixavam nada vivo. Invadiam, dominavam, destruíam. Jesus mesmo falou sobre o inimigo lá em João 10:10. Ele diz, o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. A grande questão, queridos, é que quando o inimigo das nossas almas se levanta contra a gente, ele tem a intenção de nos destruir. E sempre nesse sentido, nós não temos força em nós mesmos. Nós dependemos da força de Deus, dependemos da ajuda de Deus. Algumas pessoas se enganam ao achar que ele é tão forte o suficiente, que ele tem tanto tempo já na igreja, que ele tem tanta experiência, que ele diz assim, o inimigo é um leão morto, o inimigo não tem poder nenhum. Ele tem poder e ele vem cruelmente. Se nós não estivermos ligados a Cristo, se nós estivermos firmes no Senhor, ele nos derrota. E nós somos atacados e afligidos pelo inimigo. Segundo lugar, são as áreas de ataque do inimigo. Aqui nós vemos 3 áreas em que ele aflige e ataca o povo de Israel. Em primeiro lugar, na questão moral. Eles estão moralmente abalados. Eles perdem o nome, eles perdem a força, eles perdem a característica daquilo que eles eram. De como povo de Deus, como povo eleito do Senhor, povo chamado, povo que Deus libertou, tirou do Egito, pôs numa terra que o Senhor lhes quis dar. Eles perdem aquela força que eles tinham de filhos de Abraão, de herdeiros das promessas de Deus. Eles agora estão escondidos, eles estão fugindo para os montes, eles estão cavando covas para ficar escondido, eles estão cavando esconderijos, eles estão tão afligidos. Diz o versículo 2, a parte B, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Interessante que montes era um lugar de, muitas vezes se usava para adorar, para orar, para se estar na presença de Deus. E agora o que eles vão fazer nos montes? Cavar covas lá nos montes.
No lugar da adoração, eles estão se escondendo. No lugar de buscar força, eles estão se ocultando. Eles estão afligidos. Eles estão moralmente abalados. Cova fala de desejo de morte, desejo de morrer, desejo de desaparecer. As cavernas, esconderijo, vergonha, querer isolar-se. Os esconderijos mostram o medo que eles estavam vivendo. Esse povo estava moralmente abalado. E o inimigo, quando vem, ele vem com essa estratégia. Ele te abala moralmente, você perde a força. Às vezes você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de ver ninguém. Muitas vezes o desejo de morrer, o desejo de desaparecer. E quantas vezes nós somos afligidos por isso, nós abaixamos a cabeça, ficamos entristecidos. Parece que todas as pessoas estão olhando para nós dizendo, ali vai um derrotado, esse aí está derrotado. Nós nos sentimos moralmente abalados. O segundo ataque do inimigo é um ataque material. Ele destrói tudo o que esse povo produz. Olha o que diz o versículo 4. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Essa destruição material fala dos 3 aspectos principais de vida deles. Primeiro, o alimento, os produtos da terra. Tudo que eles comiam, tudo que eles precisavam para se alimentar, eles tiravam da terra. Mas o inimigo destruía as plantações. Tudo que eles plantavam era roubado, era saqueado e era destruído. Eles destruíam também as ovelhas e gado. Então, eles não tinham como se alimentar. Mas destruía também as ovelhas de onde eles tiravam a pele, onde eles pudessem tirar suas vestimentas. Tacava nessa área. E até os jumentos, que era o meio de transporte, de carga, de serviço, eles matavam e destruíam. Eles estavam afetando-os na área material, na área financeira de um modo tão forte, que o final do versículo 6 diz que Israel empobreceu-se muito, empobreceu-se tanto, eles ficaram pobres. Eles que eram uma nação rica, que tinha uma terra onde tudo que plantava dava, uma terra onde os animais se produziam e reproduziam de uma forma abundante. Israel empobrece, fica pobre. Muita gente ignora isso e acha que o inimigo das nossas almas, ele não tem poder de nos atacar na área financeira, mas tem. Nem toda a situação de pobreza, nem toda a situação de dificuldade financeira é provocada pelo inimigo, mas muitas delas são provocadas pelo inimigo. A ação do inimigo e o afastar-se de Deus faz muitas vezes que uma nação empobreça, faz com que um povo se empobreça, e muitas vezes que você pessoalmente, que a sua família, entre nesse ciclo de miséria. É uma ação do inimigo contra as nossas vidas. Em terceiro lugar, o ataque do inimigo os aflige na esfera mental. Diz a Bíblia que eles estavam apavorados, eles estavam em pânico, a ponto que eles não acreditam na palavra do Senhor. É interessante dizer aqui, queridos, que Gideão, o texto mostra que Gideão era um homem temente a Deus. Era um cara esforçado, porque ele está malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar de prensar uvas. E ninguém ia lá malhar o trigo naquele lugar. O trigo era malhado no campo, mas ele estava ali, uma maneira dele se esconder. Mas mesmo assim, o pânico toma conta do coração deles. Que quando aparece o anjo do Senhor, ele identifica que é alguém, um ser celestial, e diz assim para ele: Gideão, olha, eu sou contigo, você é um cara valente, um cara valoroso, você é um grande guerreiro, e eu estou com você. Mas ele responde: ah, Senhor. Então ele identifica como uma palavra do Senhor, mas ele respondeu: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo isso? Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? Que os nossos pais nos contam que o Senhor fez um dia. Por que o Senhor nos entregou nas mãos do inimigo? O Senhor nos abandonou. Ele identificou o anjo do Senhor, mas as palavras dele não faziam sentido. E eu acho interessante que isso acontece com a gente. Muitas vezes, talvez você chega para alguém para animá-lo espiritualmente, a pessoa que está passando numa luta, aí você diz para ele assim: olha, querido, confia, o Senhor vai dar vitória. Ah, uma porta se fecha, mas Deus abre outra porta. Ah, você diz para ele assim: olha, fica tranquilo, se o mar não abrir, você vai passar por cima das águas. E muitas vezes é fácil dizer isso para as outras pessoas. Mas quando a gente está na luta,
Quando a gente está na prova, e alguém vem com essas palavras para a gente, e fala, irmão, para. Cadê a vitória? Está passando tanto tempo, estou vendo nada. Que porta aberta o quê? Que andar nas águas, que mar abrir. Nada disso. Aí a pessoa fala, Deus sabe o que faz. Pode até ser, mas eu não estou entendendo nada. Não faz sentido essas palavras. Gideão está dizendo, mas se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? A teologia de Gideão é a teologia de muita gente hoje, que se acha que o Senhor está conosco, não tem luta, não tem prova, não tem dificuldade, não tem problema, não tem nada. Não, o Senhor está com você, cara, vai estar tudo certo, vai ser bênção total, prosperidade, alegria, não tem enfermidade, não tem dor, não tem sofrimento. Nem morrer não vai viver eternamente. E muita gente, como Gideão, pensa assim, mas se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, isso não está batendo, isso não está certo. Mas a Bíblia diz que um profeta já tinha dito para eles assim, olha, isso está acontecendo com vocês, porque vocês se afastaram de Deus. Já tinha dito para ele qual que era a causa do problema. Mas quando se está abalado mentalmente, a gente não lembra nada disso. Uma coisa que uma pessoa que está abalado mentalmente, chama-se transferência de culpa. Ele quer transferir para alguém. Estão passando isso? O culpado é meu marido. Também, eu estou até orando. Todo dia eu tiro 5 minutos na presença do Senhor. A cada 3 meses eu faço um jejum de 3 horas. Mas aquele meu marido, nunca vi ele orar. A culpa é dele. A culpa é da igreja que eu vou. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. A gente tem a mania de transferir. Quando a gente não acha mais ninguém, a gente transfere para Deus. O Gideão já foi logo culpando o Senhor. O Senhor nos entregou. O Senhor nos abandonou. Por isso que estamos passando por isso. O ataque mental traz um sentido de inferioridade. Quando o Senhor diz para ele assim, Deus nem liga para o negócio que ele fala, se o Senhor está comigo, então por que nos veio esse mal? Não liga, conversa de quem está com o problema. E Deus é tão maravilhoso que Ele não se importa com isso. E Deus continua reafirmando, Gideão, você vai livrar o povo. Eu vou usar a sua vida para fazer isso. E aí ele disse para o Senhor, Senhor, mas como que eu posso fazer isso? O sentimento de inferioridade, a autoestima baixa. Aí ele diz, Senhor, como eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés. Manassés era a menor tribo que tinha. E a minha família é a mais pobre delas. E eu sou o menor da casa do meu pai. Ele vem numa escala de inferioridade. Tem tanta gente grande aqui, Senhor. Chama alguém de Judá, a tribo guerreira. Chama alguém de uma outra, mas a menor tribo. E a família, o meu clã, a minha família, é a mais pobre da menor tribo. E eu, na casa do meu pai, sou o menor. Então, o senhor primeiro estava vendo errado. É esse sentimento de inferioridade. Mas Deus tinha dito para ele assim, você é um guerreiro valente. Queridos, eu não estou falando que foi um amigo dele que disse para ele. Não foi o pai e a mãe dele. O Senhor disse para ele. Deus estava dizendo assim, para mim, Gideão, você é um cara valente, você é um cara valoroso, você é um guerreiro corajoso. E mesmo Deus dizendo isso para ele, ele está dizendo, eu não sou isso, Senhor. Aquela coisa assim, quem que te conhece, Gideão? Você ou sou eu que te fiz? Eu te formei, eu sei o seu potencial. Mas o ataque mental aflige a mente da pessoa. E você pode dizer para ele, o Senhor está com você, cara, Deus vai te dar a vitória. Ele não acredita. Porque o ataque é cruel. E aí eu acho lindo como Deus responde. Diante de todas essas negativas de Gideão, diante de todas as dúvidas dele, os medos deles,
as negativas que ele faz contra Deus. O Senhor, primeiro, mostra para ele que o causador do problema não era Deus, era eles mesmos. Mas que, apesar disso, ele estava ali para ajudá-lo. E mais uma vez, isso é o que eu acho mais lindo em Deus. É porque quando Ele vem para as nossas vidas, não é baseado nos nossos méritos. Ele vem simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ajuda, Ele vem ao nosso socorro. Não é porque você é bom, porque você tem tanto tempo com Ele. Não é porque você trabalha muito na obra de Deus. Ele vem simplesmente porque Ele te ama. E não é porque você está abalado mentalmente, moralmente, materialmente, que Ele não pode vir até você. Sabe aquela circunstância que você se sente o mais indigno das pessoas? E que ninguém talvez dê valor para você? E que, aliás, nem você mesmo dá valor para você? É a hora que Ele vem para estar conosco. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, conta uma historinha, Jesus conta uma história. Ele estava numa casa, ele foi convidado para uma refeição. O cara que convidou ele era chefe da igreja. Talvez alguma coisa como um bispo, um superintendente. O cara que estudava teologia, falava dos padrões morais e tudo mais. Convidou Jesus para uma refeição. E quando Jesus estava na casa dele, entrou uma mulher. O homem chamava Simão. Era famoso, conhecido, todo mundo. A mulher só fala que era uma mulher. E para identificar, fala que ela era uma mulher pecadora. O homem era o anfitrião, a mulher era a penetra. Ela entrou sem ser convidada. Mas sabe para quem que Jesus se importou? Para aquela mulher. Qualquer um de nós, naquela refeição, olharia: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela nos incomodaria. Imagina, querido, só para você pensar um pouquinho no cenário. Um outro dia a gente vai falar melhor sobre isso. Um culto de Natal, só com a comunidade, só com os crentes bons, só com os merecedores. E de repente entra uma mulher com um vestido bem justinho, curto, decotado. E ela vem, se ajoelha e começa a chorar. Mas hoje não é dia. Ela tem que vir quarta-feira no culto da vitória aqui do pastor Pedro. Justo hoje. E foi isso que o homem da casa pensou. Aí Jesus falou assim para ele: ô Simão, está vendo essa mulher? Ninguém queria ver, mas Jesus estava vendo. São as pessoas que se consideram indignas que ele vê. São as pessoas que se consideram imerecedoras que ele vai ao encontro. Quando você acha que você é a solução para o planeta Terra, quando você acha que você é o único que sobrou, quando você acha que não tem mais ninguém, só você, que você é o principal, e que tudo deveria girar em torno de você, mas que infelizmente ninguém está te vendo, pode ter certeza, Deus não vai se importar com você. Mas quando você se considerar: eu não mereço, eu não tenho condições, eu sou incapaz, Ele vem ao seu encontro. Gideão estava escondido. Ninguém chamaria uma pessoa que está dentro de um buraco trabalhando de homem valoroso e de homem valente. Só Deus. Ele chama você valente, mulher vitoriosa, mulher de fibra, guerreira de Deus, guerreiro do Senhor, vitorioso. É desse jeito que Ele te chama. Hoje Ele te chama assim.
Hoje Ele te vê assim. E aqui eu entro na questão principal, as estratégias de Deus para a vitória. Quando Gideão finalmente toma a decisão de fazer algo, depois que Deus fala para ele assim no versículo 12, 14 e 16. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? E no 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Vai ser tranquilo, porque eu estou com você. Ele, enfim, toma algumas decisões. E aqui começa a estratégia de Deus para a vitória. Em primeiro lugar, Gideão oferece algo a Deus na sua crise. Olha o que diz o versículo 19. Gideão falou assim: é o Senhor mesmo? Então eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Não vá embora, fica aqui. Fica aí. Falando para o anjo. Não vai embora, fica aí. Tá bom, não. Fica. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e um caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre uma grande pedra. Quantos homens estavam falando com Gideão? Quantos? Um homem. O Gideão falou assim: eu vou buscar uma oferta para você. Eu quero te oferecer algo. Irmão, sabe o que ele traz? Um cabrito inteiro. Eu conheço alguns irmãozinhos bons, mas talvez eles comessem um quarto do cabrito. Mas Gideão oferece o cabrito inteiro. Ei, deixa eu dizer para você, o texto está dizendo aqui de um momento de crise. O inimigo estava matando os animais deles. Eles tinham se empobrecido. Eles estavam sem recursos. Eu não sei, o texto não disse se era o único cabritinho que o Gideão tem. A verdade é que a segunda vez que o Senhor pede algo para ele, ele vai pegar no rebanho do pai dele. Pode ser que porque era o único que ele tinha na casa dele. Está entendendo, senhor, não? Na crise que ele está passando, o Senhor ele oferece algo ao Senhor. E quando ele oferece, olha o que ele traz: uma arroba de farinha. Algumas versões falam um efa de farinha. Era uma medida para líquidos. Que aí existe uma variação entre 20 e 37 litros. Vou pegar o mínimo. Ele usa 20 litros de farinha. Você acha que ele fez quantos pães? Eu não sou acostumado a fazer pão. Mas às vezes quando a gente vai no supermercado, compra 10 quilos de farinha. Dá para passar o mês e pouquinho. Aqui quando a gente tem a ceia na igreja, a irmã que faz a ceia aqui, ela usa 2 quilos de farinha para todo mundo aqui comer. Mas também é um pedacinho só, né? Bom, nós não estamos na aula de culinária. A verdade que você vai entender aqui é que ele está usando muita farinha, ele está fazendo muitos pães, muita massa. Ele não está oferecendo um pouquinho. Ele não está dizendo ao Senhor: Senhor, olha, o Senhor está vendo a nossa situação, né? O Senhor sabe até que o Senhor veio falar com a gente. Você está sabendo que o inimigo fez, que ele destruiu nossos rebanhos, que as nossas plantações, tudo que a gente planta, ele destrói. Não, ele ofereceu ao Senhor abundantemente. Fica tranquilo, eu não vou pedir oferta agora, não. Porque nem tudo que nós oferecemos para Deus está vinculado a finanças. Mas sabe aquele momento que você está com o coração sofrido e Deus pede para você adorá-lo? Aí você fala assim: Senhor, hoje não.
adorar agora, Senhor, nessa crise. Sabe quando você está se sentindo tão mal espiritualmente, e chega uma pessoa perto de você e Deus toca o seu coração? Fale para Ele do meu amor. Senhor, teu amor hoje, não estou sentindo Ele tão bem assim. Sabe aquela situação em que você está sem vontade de fazer nada, e chega o horário de ir para o culto, e você diz assim: Deus sabe tudo. Deus sabe que hoje eu não estou legal. Pois era nesse dia que você tinha que vir. Porque aqui não é o lugar só para quem está legal. Aqui é o lugar para quem está precisando de força, de ânimo, de vigor. Gideão ofereceu algo valioso, grande e importante ao Senhor na sua crise. Mas vale também na questão financeira. Às vezes é fácil contribuir, dizimar, quando a sua vida está bem, né, querido? O salário aumentou, a firma está pagando em dia, está tudo ok, está sobrando dinheiro, como a maioria de vocês aqui. Mas quando as portas se fecham, quando vem as crises, Deus sabe. Deus sabe. Primeira estratégia de Deus: Ele não fecha a alma e o coração para o Senhor no momento da sua crise. Você pode ver isso da forma que você quiser. Segundo lugar, Ele edificou um altar ao Senhor. Versículo 24, Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. E aquele altar está até hoje, evidentemente quando foi escrito o texto bíblico, o altar ainda estava lá. Duas coisas importantes. Esse texto não está falando de um tempo de paz. Está falando de um tempo de guerra. Existiam 3 poderosos inimigos, medianitas, amalequitas e povos do Oriente, destruindo tudo, levantando contra eles. Mas ele constrói um altar ao Senhor e diz: o Senhor é paz. Porque aquele que tem o Senhor pode estar no meio da guerra, no meio da luta, no meio do problema, mas ele tem paz. Ele tem paz. E depois fala que esse altar foi um altar permanente. Quando nós edificamos um altar ao Senhor, nós obtemos a paz, e é uma paz que permanece. Talvez se você não tem uma familiaridade com as Escrituras, você deve estar perguntando assim: mas o que é construir um altar? Tem que arrumar umas pedras lá e fazer um altarzinho lá em casa? Altar, o nosso altar hoje é dentro do nosso coração. Existem alguns lugares, algumas igrejas que chamam púlpito de altar. Essa é uma questão minha, tá? Eu não consigo muito identificar isso aqui como altar. Questão minha, ok? Se você pensa diferente, beleza. Biblicamente, e pelo Novo Testamento, o altar, ele está dentro de nós. É o nosso coração. É o lugar onde nós nos derramamos diante de Deus. Mas construir um altar significa estar na presença de Deus. Altar significa elevado, um momento de adoração. Um altar é quando você, não importa como esteja o seu coração, dolorido, machucado, ferido, você se derrama e você se coloca diante de Deus. Em oração, em adoração. Falando e ouvindo o que Deus tem para você. Construir um altar ao Senhor é você ter um tempo na sua casa para Deus. Construir um altar ao Senhor é você ter um momento no seu trabalho, por mais difícil que seja, nem que seja só na mente, para você estar na presença de Deus. Construir um altar ao Senhor é dedicar um tempo da nossa vida para falar com Ele, para orar a Ele, para clamar a Ele.
Talvez essa seja uma das pregações mais desatualizadas do mundo. Ninguém gosta muito de estratégia que envolve oração. Mas, queridos, não mudou nada. O caminho da vitória nas nossas vidas é oração. Alguém já disse, eu já repeti aqui, orar só não adianta, pois é orar só que adianta. Ah, você tem que orar antes de agir. Orar já é agir. Quando você ora, você já está agindo. Aliás, quando você ora, Deus está agindo. E esse é o melhor momento. Estratégia de Deus? Oração, querido. Tem que orar, tem que orar. Nós temos um trabalho todo final do mês aqui na igreja, chama 24 horas de clamor. É o momento que a gente abre a igreja para oração, para todas as pessoas que quiserem vir a qualquer horário aqui para orar. Às vezes é difícil preencher as 24 horas. Às vezes você fica sozinho, às vezes tem um só, às vezes tem ninguém, às vezes tem dois. Deveria ser um momento de todo mundo, não é? De você vir, nem que for durante o dia, nem que for de manhã, nem que fosse à tarde, nem que fosse na madrugada. Mas eu sonho com um dia ainda ser assim. Já teve um momento que falou assim, para com esse negócio de 24 horas de clamor. Tal. Nós fazemos isso desde que nós começamos a igreja 9 anos atrás. Nunca ficamos um mês sem fazer. Mas eu sonho um dia ainda que as 24 horas de clamor vai ser um movimento tão grande aqui na rua, carros estacionando, vai ter que abrir o estacionamento, vai ter que ter diácono cuidando, porque vai ser tanta gente vindo orar e saindo e chegando. Eu creio ainda que nós vamos chegar lá. Eu sou um eterno sonhador. E eu creio no poder que a palavra de Deus tem. Terceiro, ele destruiu os empecilhos da vida. Existia um problema no meio daquele povo, que era um ídolo chamado Baal. Tinha os bosques, e tinha os altares, os postes ídolos, todo lugar. Sabe o que Gideão fez? Ele levantou, chamou mais 10 homens com ele. Consagrou ao Senhor, e saiu e foi naqueles bosques, naquelas montanhas, nas florestas, e destruiu os altares de Baal. Não fala que ele tirou e guardou num quartinho. O texto não diz que ele botou um pano em cima. O texto diz que ele destruiu. Existem versões que falam que ele demoliu. Ele arrancou, eliminou. São os empecilhos da nossa vida. São aquelas coisinhas que nós gostamos e que nós chamamos de fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Mas muita gente mantém os altarezinhos do Baal lá na sua casa, no coração. E aí diz assim, Deus sabe, é minha fraqueza. Olha, tem coisas que eu não tenho problema, mas isso é minha fraqueza. Todo mundo tem uma fraqueza, né, irmão? Eu procuro sim, eu procuro evitar ao máximo, mas de vez em quando. E aí eu oro, Deus perdoa e fica tudo certo. Gideão eliminou, destruiu, não guardou num quartinho. Não deixou lá escondidinho, elimine. Se você sabe, e todos nós sabemos, se existe coisa na sua vida que está te causando prejuízo, que está te trazendo mal, e Deus já tem falado com você, já tem alertado você sobre isso, para de pôr um pano por cima, para de deixar num quartinho guardado, para de usar de vez em quando, elimina da sua vida. Destrua completamente. Tira totalmente. Quarto, ele se revestiu do Espírito do Senhor. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Revista-se do Espírito de Deus. O que é revestir-se do Espírito de Deus? É deixar de andar simplesmente na esfera do natural. E saber que o nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural. E o Espírito de Deus é a própria presença de Deus conosco. Revestir-se do Espírito de Deus é ter comunhão com o Senhor.
e permitir que Ele ande com a gente, é ter tempo para ouvir Deus falar com você e dar estratégias para você. E para ser revestido do Espírito do Senhor, basta você pedir a Ele que Ele reveste você. Basta você se derramar diante deles, colocar diante deles e dizer: Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Enche-me com o Teu Espírito. Em cada decisão que eu for tomar, Senhor, que eu possa tomar pelo Teu Espírito. Seja para conversar. Ah, se todos os casais, quando fossem discutir a relação, é um termo moderno, é ainda moderno isso, discutir relação? É. Eu tenho medo às vezes de falar alguma coisa que não existe mais. Se antes de discutir a relação, eles pegassem na mãozinha do outro, mesmo com raiva, mesmo com ódio, dizendo assim: Senhor, reveste-nos com o Teu Espírito, para que a nossa discussão de relação seja na direção do Teu Espírito Santo. Ah, se todo pai e toda mãe, quando fosse corrigir o seu filho, quando fosse falar com ele, pedisse: Senhor, enche-me com o Teu Espírito, para que eu possa aconselhar o meu filho, para que eu possa aconselhar essa menina que está dando trabalho, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, me dá sabedoria, reveste-me com o Teu Espírito. Se você, quando fosse fazer aquela entrevista de emprego, ficasse pensando assim: eu tenho que inventar algumas coisinhas, porque eu sei que os concorrentes são bons, então eu vou inventar umas coisas lá, mesmo que eu não fiz ainda, eu vou falar que eu fiz uns cursos, mas não saiu o certificado, sabe como é que é? Não, se ao invés disso, você disser assim: Senhor, enche-me com o Teu Espírito, para que eu possa achar graça diante do meu entrevistador, para que ele possa achar graça na minha vida. Ah, como seria diferente, querido, se em cada momento da sua vida você pedisse: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Se quando você estiver dirigindo o seu carro, você diz: Senhor, enche-me do Teu Espírito. E quando aquele cara parar do lado de você no semáforo, e acelerar e dar uma olhadinha, e mostrar: vou cortar a tua frente. Você, pelo Espírito de Deus, engata uma segunda e sai a 120 por hora. Não faça isso não, querido. Fala: Deus te abençoe, querido. Vai. Se quando você pegar essa pista para viajar, ao invés de orar: Senhor, revela-me onde estão os radares, para que eu não venha tomar tantas multas, mas você dissesse: Senhor, me dê graça para ser obediente às leis e às sinalizações. Ah, pastor, para de besteira. Destrua os altarezinhos da sua vida. Isso não tem nada a ver, pastor. Não sei. Eu estou achando incrível, né? Porque nós estamos comentando até aqui na igreja. Gente revoltadíssima porque tem que andar com o farol aceso na pista. E aí descobriram que isso aí é por causa do radar detectar, então inventando um monte de coisa. Falaram que em lugar nenhum do mundo existe. Eu fiz uma pesquisa na internet, tem vários lugares do mundo que usam essa estratégia. Mas quem serve Jesus, quem é discípulo de Jesus, deveria nem estar preocupado com isso, porque você anda dentro do limite de velocidade. Pode ter um radar a cada 50 metros, eles vão gastar dinheiro com radar à toa. Você viu, puseram um radar lá, coisa louca. Ué, não lembro. Que ponha 5. Revista-se do Espírito. E até mesmo essas coisas que parecem tão pequenas na sua vida, vão ser diferentes na sua vida. Finalmente, ele seguiu as estratégias de Deus. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Deixa eu dizer para você, o inimigo tinha um exército de 135 mil pessoas. É grande, não é? O Gideão conseguiu mobilizar 30 mil homens. Mas dava mais ou menos 4 por 1. Mas Deus tinha dito que ele ia destruir como se fosse um só homem. E aí Deus olhou e falou assim: Gideão, tem muita gente. Muita gente. 4 contra 1 para mim é muito.
Faz o seguinte, manda o pessoal que está com medo, os que forem covardes, para eles irem embora. Gideão tinha 32 mil pessoas. Só ficou 10 mil. 22 mil foi embora. Pelo menos eles eram sinceros. Os covardes vão embora, cara. Estou indo. Não sei se alguém falou, covarde, eu não sou, mas já que está dando oportunidade, fui. Ficaram 10 mil. Aí, esse número aumentou um pouquinho, era 13 contra 1. Aí Deus falou, é muita gente. Fez um teste lá no Rio, do pessoal que tinha que passar lambendo a água como um cão e tal. 9.700 reprovou, só ficou 300. Aí Deus falou, aí dá. Era 450 contra 1. O inimigo tinha 450 contra 1 do exército dele. Aí Deus deu uma estratégiazinha simples para eles. Você pega o seguinte, uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha. Põe a tocha dentro do cântaro e segura a trombeta. Divide esse grupo em 3 turmas, 3 grupos de 100 nas montanhas. O inimigo estava lá embaixo, falava que eles não conseguiam enxergar tanta gente que era. Além de reduzir o número, não mandou ele pegar espada, não pegou metralhadora, míssil teleguiado, tanque de guerra. Ainda tem que ir para a guerra carregando tocha e trombeta. E aí falou, quando eu clamar, quando você der a ordem, Gideão, fala para todo mundo quebrar o cântaro, pegar a tocha e tocar a trombeta. Acontece que o inimigo, lá do outro lado, eles tinham uma identificação. O cara que carregava a tocha e tocava a trombeta era um capitão de 1000. O ataque, Deus mandou, falou que fizesse à noite, quando ainda estava escuro. E aí eles estão lá. E aí Deus ainda pegou e começou a dar uns sonhos para eles. E eles começaram a estar com medo. E gente que está com medo, porta faz barulho, vê vulto, o cano de água estrala dentro de casa. Você está com medo, meu filho, você vê cada coisa, faz cada barulho, nuvens parece fantasma. Hoje não existe muito mais, primeiro tinha uns azulejos coloridos, com os desenhos. Você estava com medo, estava no banheiro, você olhava para aquele azulejo e falei, gente, é um monstro isso aqui. Você estava com medo. Mosquito vira monstro. Barata. Não, barata é barata em qualquer circunstância. Mas aí, queridos, eles estão com medo. E quando a madrugada toca a trombeta, a ordem de Gideão, 300 homens quebram o cântaro, erguem a tocha e toca a trombeta, eles dão uma olhadinha rapidinho para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto você contou isso? 300. 300 vezes 1.000, 300 mil. Eles eram 135 mil, agora nós estamos muito inferiores. E não sei por que eles começam a discutir um com o outro. E eles começam a se voltar um contra o outro, vira uma confusão, e eles fogem. Morre 105 mil. 15 mil acaba fugindo. Eles vão atrás, eliminam o resto. Porque seguiu uma estratégia de Deus para a vida. Quando nós entendemos isso, que Deus dá estratégia na nossa vida, quando nós olhamos isso, querido, mesmo nas nossas crises, nas nossas dificuldades, nas nossas inferioridades, o Senhor tem estratégia para você. E nessa noite, o Senhor quer te dar uma estratégia de vitória. Eu não sei qual é a luta que você está passando, a circunstância difícil que você está passando, o sofrimento que você está enfrentando, mas Deus tem uma estratégia de vitória para a sua vida. Obedeça às estratégias de Deus para a sua vida. Saiba que Deus é absoluto, é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, a visão dEle vai muito além da sua visão, da minha visão, das nossas visões. Deus é um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece.
Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso. Dos meus pecados, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Adore a Ele. Medite só o preço. Se você pagaria o preço, se você daria a sua vida por mim, sem conhecer. Às vezes não, eu conheço Ele, eu posso até morrer, mas mesmo assim, mesmo conhecendo, mas Ele nos amou antes de nós conhecermos Ele. Ele te amou, me amou antes de conhecermos a Ele. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele. Oh, amor imenso, amor tão grande assim. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Oh, quão grande é o amor. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer